Olá, investidor, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje a gente vai dar uma continuidade, no vídeo anterior que a gente fez com Petrobras, só que lá a gente montava uma estratégia em que usava opções com datas de vencimentos diferentes. E no vídeo de hoje a gente vai tentar simplificar aquela estratégia, colocar todas as opções com o mesmo vencimento, né? Talvez a pessoa achou complicado ficar controlando e manejando aquelas opções, né? Com vencimentos diferentes, então a gente vai tentar montar a mesma estratégia, só que com os vencimentos iguais e o que a gente pode fazer, né? Em cada qual strike a gente pode montar, o que que dá pra gente fazer aí com as opções. Então, só para lembrar, como sempre, que não é nenhuma recomendação, né, de operação. Vou usar como exemplo aí Petrobras, porque tem mais liquidez nas opções e a maioria das vezes algumas estratégias para você montar, você precisa ter uma certa liquidez nas opções. Essa que eu vou fazer aqui não precisa ter tanta liquidez, né? Desde que você já consiga ali alguns strikes com opções do tipo call e put para você montar a estratégia, você já consegue. Talvez o grande diferencial é porque você vai ter que deixar, né, a operação toda aí para o exercício, porque talvez na hora que o papel movimentar você não vai conseguir reverter essa operação por falta de liquidez. Então, no vídeo anterior, eu vou até deixar o link na descrição aqui abaixo, né, para quem quiser ver lá e ter interesse. A gente tentou montar uma estratégia em Petrobras em que limitaria o nosso risco e a gente estava usando o vencimento de opções diferentes, né? Petrobras estava na região mais aqui em cima quando a gente simulou, ou seja, é válido você montar algumas estratégias em que você tem proteção na queda do papel. Então, não vou aqui me ater à questão do gráfico, se seria o melhor momento para montar a estratégia. Claro que sempre quando você vai montar uma estratégia, por mais que ela vá te dar ali uma proteção, mas talvez para você ter o ganho máximo, o interessante é se você pegar a ação numa região de preço em que ela tem uma tendência de pelo menos subir um pouco. E aí o que a gente vai fazer, né? Igual lá na outra estratégia, a primeira coisa a gente vai comprar o ativo, né? O exemplo aqui tá com 1.000, mas você poderia fazer aí a partir de 100. E assim como na outra estratégia, a gente vai... Não, assim como na outra estratégia não, né? A gente vai comprar uma put aqui também para proteger o nosso ativo. Mas diferente da outra estratégia, a gente vai procurar por uma put que não tenha um vencimento tão longo, né, ou mais para frente igual a gente fez no anterior. Então a gente procuraria aqui uma put que está próximo aqui da região de preço e vamos escolher aqui um vencimento mensal, né? Como o de agosto já está muito próximo, vamos pegar o de setembro. Aí eu peguei aqui uma put que estaria um pouco abaixo, né? 35,67, ou seja, ainda teria aqui um pouco de perda, né? E com essa compra, o custo de aquisição do papel ficaria 36,75, né? E no momento ele está 35,73. E vamos lembrar aqui de novo, né? Eu estou fazendo essa simulação com dados de fechamento. Então você precisa, antes até mesmo de montar essa estratégia, eu acho interessante você olhar, você observar, né, lá no mercado, com o mercado aberto, anotar os preços, tanto das opções quanto do ativo, e realmente fazer uma simulação com o mercado aberto para ver se teria condições de montar essa estratégia e se ela daria lucro. E aí, assim como na outra estratégia, para ajudar a pagar esse custo aqui dessa put que a gente está comprando, a gente vai tentar vender uma call e uma call que esteja pelo menos próximo desse valor aqui, né? Do 36,75, que é o valor que a gente está montando. Uma coisa que vai fazer essa estratégia dar mais certo e você conseguir ter mais lucro é se as opções do tipo call estiverem com uma volatilidade, né? Tiverem a volatilidade mais alta do que as opções do tipo put. Porque se as calls estiverem com a volatilidade maior,
o prêmio delas também vai ser maior. E isso vai ajudar, né? Tanto nesse custo aqui para pagar a put, quanto aumentar o seu lucro. E aí, então, eu peguei uma call aqui. Aí, aqui agora a diferença lá para outra estratégia, né? A gente está com opções do mesmo vencimento, né? Que é do dia 20/9. E aí eu peguei uma call do 36,67. E com dados de fechamento aqui, né? A gente receberia 1,22 por essa call. Ou seja, eu conseguiria pagar a put aqui, que eu tive que comprar, e ainda me sobraria 22 centavos. E agora o que eu tenho? O meu custo de aquisição, né, do ativo ficou R$ 35,53. Lá no vencimento 20/9, esse ativo, né, eu tenho o direito de sair nele a R$ 35,67. Ou seja, aqui a gente tem, então, uma operação. Se eu conseguir, né, lá com o mercado aberto, lembrar isso mais uma vez, se eu conseguir montar essa estratégia dos moldes que estão aqui, eu conseguiria sair com risco zero aqui, né, montar com risco zero. Claro que a gente vai perder aqui, quando você está colocando esse capital aqui em ações, você perderia aí para o CDI, né, e tem esse mês aí, se você deixar o dinheiro lá no CDI, ele iria render pelo menos aquela taxa lá. Mas aqui você está, não tem seu capital em risco. E ficou aqui com a obrigação de vender o ativo, né, lá no mesmo vencimento, a R$ 36,67. Então eu vou ter um lucro aqui do R$ 35,53 até o R$ 36,67. Por isso que eu falei que o ideal é, por mais que você está montando uma estratégia que é segura, mas o papel tem que subir ali pelo menos um pouco, né, para te dar lucro, né? E aqui, diferente da outra estratégia lá, precisa acontecer isso até o vencimento das opções. E todas as opções aqui vão vencer na mesma data. E aí, quando a gente vê o gráfico de payoff, né? É aquilo lá que eu falei, não tem nenhum prejuízo na queda. Se você conseguir montar aqui com esses preços dessa forma, né? Ou seja, que o custo de toda a operação fica abaixo do strike da sua put. A gente pode notar aqui que a volatilidade da call está um pouco mais alta do que a volatilidade da put. Isso aí ajuda também para esse tipo de operação. Então, na queda, eu teria um lucro aqui só de R$ 140, né? 0,39. Então, como eu disse, estaria perdendo para o CDI. Na alta do papel, para ele ficar lá acima dos 36,67, aí teria um lucro de 3,21, né? Isso em 34 dias úteis, né? Um pouco mais de um mês. Pode parecer pouco ainda, né? O 3,21, porque ainda vai ter o imposto de renda, mas seria uma operação em que daria bem mais do que a renda fixa, né? Aí agora você pode também tentar mexer, né, nesses parâmetros aqui. Então, por exemplo, você poderia tentar vender, vamos ver, se a gente simular com a call mais perto, né? Em vez de vender o 36,67, vendeu o 36,42. Então aqui agora a gente já viu que não fica tão interessante, né? Pelo menos a parte da queda a gente vai ter prejuízo aqui de 0,42. E na alta eu piorei. Então aqui, olha só, eu abaixei o preço, né, da call. E aí por isso que eu falo que tem que olhar essa estratégia lá com o mercado aberto. Porque o outro strike aqui que está mais acima, está dando 1,22. Provavelmente com o mercado aberto você não vai conseguir montar. Porque se esse 36,67 está 1,22 e um strike abaixo de call está mais barato, então esse aqui talvez seria o mais fidedigno da estratégia. A gente viu aí que não ficou interessante. Se eu aumentar mais aqui, call 36,92.
olha, teria um cenário interessante, né? Desde que a gente conseguisse realmente vender essa call por esse preço, né? E aqui eu estou arriscando 0,28, né? R$ 100, mas me daria um lucro de 3,21. Não fez muita diferença. Eu acho que é porque esse 36,67, preço da call aqui de fechamento, está muito discrepante, né? Então isso aí está causando essa falsa impressão, esse lucro muito alto. Então, mas nesse tipo de estratégia aqui, né, um collar, você vai tentar fazer isso, fazer um balanço entre a put e a call. Agora vamos tentar simular outra coisa aqui, então. Eu aceite aumentar aqui a minha perda, né? Eu coloquei mais para baixo agora, 35,42. Vamos simular com 36,42. Dá para ver que não ficou muito legal, né? E agora eu perco 1,36 e ganho 1,42. Então não tá legal. É um tipo de estratégia que você vai ter que buscar um equilíbrio entre a sua call, que você tem que vender, e a put, né, que você tem que comprar. Agora, se eu comprar uma put acima do preço, R$ 35,92, tentar vender também uma call aqui mais próximo, 36,17. Olha, e aqui, olhando assim, né, já viu que seria uma estratégia em que na queda eu ganharia 0,96, já garantiria ali praticamente o CDI, e na alta ganharia 1,66. Seria pouco, né? Pouco mais de 1,5, mas ainda garantiria uma taxa maior do que o CDI. Então, muitas vezes, quando você vai para esse tipo de estratégia aqui, você está buscando a estratégia, principalmente com o vencimento ali igual, vai achatando mais a distância entre a call e a put, você vai se aproximando cada vez mais da mesma renda que você teria no CDI, né? Que ainda estaria interessante, que é 1,66, e mesmo na hora de descontar o imposto, você vai ver que vai dar aí uns 120, 130% do CDI. Então, se fosse uma operação em que você conseguisse repetir todos os meses e desse sucesso, né? Principalmente desse jeito aqui, que daria lucro tanto na queda quanto na alta, seria uma estratégia muito vencedora. Claro que você não pode querer que um tipo de estratégia dessa vá multiplicar seu capital do dia para a noite. Não vai acontecer isso, né? À medida que você acrescenta risco, por exemplo, se eu colocar aqui que eu aceito ao 35,17, por exemplo, aqui eu diminuí, comecei a ter um pouco de prejuízo e não aumentou tanto, né? Mas aqui na alta eu já ganharia 2,5, né? Então já seria duas vezes o CDI, 200% CDI. Então, sempre quando você põe um pouco de risco na sua operação, você vai ver que você aumenta a probabilidade de aumentar o ganho, né? Mas não é certeza desse ganho, né? Isso aqui é renda variável. Agora vamos supor aqui que eu tirasse, né, essa compra de put, que é a que está segurando o meu capital, e deixasse aqui, isso aqui é só uma venda coberta, né? A gente só compra o ativo, faz uma venda de call, isso aqui é o que a gente chama de venda coberta, e agora o meu ganho já pode chegar a 5,61%. Ou seja, quando você não limita o seu risco, aí você melhora ali um pouco o seu ganho, né? 5,61 em um mês seria muita coisa. Só que, claro, a gente viu lá que o ativo está meio que em uma região aqui, parecendo aí numa pequena tendência de queda aqui, né? Apesar de ter uma tendência de alta. Então, talvez seria um pouco arriscado, né? Montar esse tipo de estratégia aí. Para quem gosta desse tipo de estratégia aqui, de venda coberta, aí eu convido também a conhecer o meu curso lá, Estratégia Renda em Dobro, onde eu trabalho mais essas estratégias mais simples, né? De venda coberta, venda de put. Tem algumas estratégias lá um pouco mais elaboradas também,
né? Que turbina mais o ganho ali, potencializa os ganhos, né? Mas para quem quiser conhecer, eu vou deixar o link aí na descrição também. E aqui também só na venda coberta, né? Caso a pessoa quisesse se proteger mais, o que a pessoa vai fazer? Ela vai tentar vender um strike até mesmo abaixo do preço que ela comprou o ativo. Vamos tentar aqui com 34,67, que é R$ 1 abaixo. Olha só, diminuiu, né? Antes a outra venda coberta lá a gente viu que ganhava 5,61, que agora ganha 3,77. Mas o que acontece? Por você receber um valor maior, né? Quando você vende uma call, que a gente chama aí dentro do dinheiro, né? Que tem um strike abaixo do preço do ativo, você abaixa bem o seu preço de aquisição do papel, você também aumenta a sua proteção na queda, né? Então aqui, se o ativo cair até 33,41, você não perde dinheiro na operação, né? Agora, abaixo do 33,41 que começa a perder dinheiro, né? Que o seu custo de aquisição ficou no 33,41. Então, a gente pode dizer que teria aí uma proteção, né? Seguraria uma queda aí de uns 6% ainda na ação da Petrobras. E aí seria uma estratégia em você teria só duas pernas, né? Fala que seria o ativo e uma venda de call. É uma estratégia mais simples, mas que pode ser interessante também. Só que é uma estratégia em que você não pode se importar de ser exercido e ter que entregar o papel. Quanto mais você vai vendendo uma call que tem um delta, né, maior aqui, que vai se aproximando mais de 1, no caso aqui é um delta de 0,68, maior vai ficando a chance de você ser exercido e ter que entregar o papel. A gente pode tentar baixar mais aqui ainda, vamos colocar o 34,17, ou seja, receberia 2,68, é um delta de 0,73, né? Então, se confirmar mesmo essa probabilidade pelo delta, a gente poderia dizer que em 73% das vezes essa operação iria ter sucesso. Você iria comprar a ação, no caso que é a 35,73, e iria entregar a 34,17. Seu lucro nessa operação viria do valor extrínseco, né, que tem aqui na opção que você está vendendo. Então aqui daria um resultado de 3,39%, protegeria aí de uma queda de uns 7,5%. Só lembrando, para quem não assistiu o outro vídeo também, eu vou deixar aqui na descrição, que lá eu falo de outra estratégia com Petrobras, só que lá a gente usou os vencimentos aqui, né, da put, a gente usou com uma put mais para frente, né, por exemplo, aqui uma put para o mês de outubro, vendeu uma call mais para cima também. Lá no outro exemplo dava um gráfico mais ou menos semelhante a isso aqui. Você teria uma região aqui de perda, uma região de lucro máximo, e se o ativo subir muito, né, você começa, diminui um pouco o lucro, mas você mantém um lucro aqui. O problema nunca é na alta, e sim na queda do ativo. Espero que tenha gostado. Espero aí até o próximo vídeo.